Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Iremos à aula de número 17. Objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo e etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. Detalhamento: os regimes militares e a redemocratização no Brasil, na América Latina e na região amazônica. E agora, esse é o momento em que você se organiza, tá bom? Separa seu caderno aí no componente de História, separa as suas canetinhas coloridas, tome nota dos pontos importantes, hein? Vamos à aula. Queridos alunos, a nossa aula irá tratar de um assunto muito importante para a compreensão não somente da América Latina, mas principalmente do Brasil. Então, iremos adentrar em um assunto denso, né, e que é de suma importância. Afinal de contas, é um assunto que é muito recorrente, né, aí nas provas de vestibulares, concursos públicos, redação. Então, você sempre tem que estar conectado a este assunto, né, e visualizar as suas nuances. Vale ressaltar que o componente de História é um componente que te ajuda muito na sua escrita de redação, inclusive. Então, você que é um aluno do ensino médio, esteja sempre conectando os componentes, né? Bom, e assim vamos iniciar o nosso texto na cartela. Ditaduras na América Latina. No século XX, uma série de ditaduras, sobretudo militares, desenvolveram-se na América Latina. Essas ditaduras foram fortemente influenciadas pelos Estados Unidos, que encontraram nesse caminho uma forma de manter o continente americano sob sua influência e evitar que a experiência cubana se repetisse em outros locais. Bom, o nosso texto ele já nos contextualizou, né? No século XX, ali em meados do século XX, o mundo estava inserido em uma guerra ideológica, política e econômica. Essa guerra política, ideológica e econômica vai refletir não somente na América Latina, mas também no Brasil. E olha só para onde o professor foi. Estamos aqui, né, numa representação, né, de Brasília. E você pode perceber que o contexto é um contexto um pouco sombrio. Afinal de contas, iremos falar do período da ditadura militar no Brasil. E aqui, no nosso cenário, né, percebemos alguns, né, componentes relacionados à força militar, como tanque, né, carros de guerras e alguns soldados bem ali. É justamente isso, né? Afinal de contas, esse período vai ficar marcado pela militarização, principalmente política, né, do nosso país, do Brasil. Vamos à próxima cartela. Olha o golpe aí, gente. O caminho que levou ao golpe de 1964 começou a ser trilhado com a posse de João Goulart, mais conhecido como Jango, em 1961. Criaram-se diversos obstáculos à posse de Jango como presidente, que só assumiu porque foi implantado às pressas um sistema parlamentarista que reduzia os poderes do executivo. No dia 31
31 de março de 1964, né, um golpe cívico-militar derruba o presidente João Goulart e o poder é ocupado por uma junta militar formada pelo general Costa e Silva, pelo brigadeiro Correia de Mello e pelo vice-almirante Augusto, dando início a um período de 21 anos de ditadura militar. Olha só, esse contexto ele é muito importante, tá bom? Pois vale ressaltar que, como, né, o professor falou ali no início da aula, o contexto mundial ele estava inserido em uma dualidade ideológica. De um lado, você tinha os Estados Unidos da América, né, à frente do sistema capitalista, do outro, você tinha a União Soviética, representando o sistema socialista. Então, a partir do momento em que o Jango assume, né, a presidência da República, ele implementa, né, ele na verdade nem chegou a implementar, ele, né, apresenta algumas ideias que são consideradas que são associadas ao sistema socialista. E isso gera um clima interno brasileiro muito turbulento. E é dentro desse processo de associação de algumas ideias, né, e perspectivas de Jango ao lado socialista, vale ressaltar que ele foi associado, não necessariamente ele representava o sistema socialista ou queria tornar o Brasil um país socialista, mas algumas ideias e algumas perspectivas do seu governo foram associadas ao socialismo, e é dentro desse grande medo, né, e é dentro desse clima hostil que os militares assumem o poder, tá bom? Vamos à próxima cartela. Os militares no poder. O Marechal Humberto Castelo Branco foi eleito numa eleição indireta em 1964, onde concorreu com Juarez Távora e o Gaspar Dutra. Foi o primeiro governo da ditadura militar que vai ter o seu período entre 64 e 85. Então, olha só, um ponto muito importante da nossa cartela, né, é essa questão da eleição indireta, tá bom? Eleição indireta. Esse é um ponto muito importante, pois você percebe que ela não foi uma eleição com a participação de fato popular. Ela partiu de dentro dos poderes. Você não teve a participação popular para a escolha do presidente da República. E a partir do momento que você não tem a participação popular, isso quebra com o pilar fundamental do sistema, que é o sistema em que vivemos atualmente, que é o sistema democrático. Então, a partir do momento que se instaura essa eleição indireta, você está inaugurando um período ditatorial, autoritário no Brasil. E dentro desse corte entre 1964 a 1985, você tem uma reestruturação também da Constituição brasileira. E os governos militares irão governar a partir de atos institucionais. Ó, esse é um momento muito importante da nossa aula, tá bom? Então, fique bem atento. Vamos lá aos atos institucionais. Ainda em 1964, você tem um ato institucional de número 1, a suspensão dos direitos políticos, a demissão dos servidores públicos, a cassação de mandatos parlamentares. Então, o ato institucional número 1, ele já justamente cria vamos dizer assim, uma base justamente para a implementação de um governo estritamente autoritário, principalmente a partir da suspensão dos direitos políticos. No ano seguinte, você tem o ato institucional de número 2, a extinção dos partidos políticos e a instauração do bipartidarismo.
através da ARENA, né, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Então você já percebe que o ato institucional 1 já suspende, de um modo geral, os direitos políticos, né, demite servidores públicos, caça mandatos, e o ato institucional 2 ele vem e implementa o bipartidarismo. Então você só vai ter, né, 2 partidos políticos. E aí você já percebe que a diversidade, o multipartidarismo foi vetado, tornando assim justamente um ambiente político e eleitoral extremamente autoritário. Vamos aos próximos. Ato institucional número 3. Implementa, de fato, as eleições indiretas. O ato institucional 4 elabora uma nova Constituição, né? Justamente isso. A partir do momento em que os militares assumem, né, o poder, eles necessitam de uma nova Constituição. Afinal de contas, a Constituição que estava em voga era uma Constituição que previa eleições, né, diretas, participação do povo, e era justamente isso que um governo autoritário não aceitaria. Então, implementa-se uma nova Constituição. Vamos adiante. E chega o fatídico ato institucional número 5. Esse que é o ato institucional mais conhecido do período ditatorial brasileiro, né? Porque é o ato que vai, de fato, implementar a rigidez, né, nesse processo de domínio, né, de controle social. Olha só, ele fecha o Congresso Nacional, implementa censura e tortura como elementos que poderiam ser passíveis a serem utilizados pelo aparato estatal, a intervenção federal nos estados e municípios. Então, agora você tem justamente, dentro da Federação Brasileira, os estados e municípios seguindo, de fato, a ordem da federação. E o fim do habeas corpus. Então, agora você tem justamente um Estado, né, o aparelho estatal completamente fechado e amarrado para o controle da sociedade. Controle, quando o professor fala de controle, ele está falando de quê? Manifestações, reuniões contra o Estado, né, contra a forma de organização. Então agora é a partir do ato institucional 5, ali em 1968, que de fato, né, as rédeas ficam curtas e o Estado militarizado controla a sociedade. E aí você vai ter, né, uma série de outros atos institucionais até o ato institucional 17, tá bom? Com ali em 1999, com a suspensão de direitos políticos e a cassação de mandatos sem justificativa, tá bom? Então é a partir desses atos institucionais, especificamente, né, que o governo, 1969, tá bom? Desculpa, o ato institucional 17, tá bom? Só fazendo uma correção. Bom, então é dentro desse caminhar e de instauração dos atos institucionais e de uma rigidez cada vez maior, né, a partir do aparelho estatal. Quando o professor fala de aparelho estatal, é a utilização das polícias, da justiça, tá bom? Para o controle da sociedade. E aí temos justamente a legitimação da repressão. Os atos institucionais, eles foram decretos com poder de constituição, né? E foram utilizados pelos militares para darem legitimidade às violências e ilegalidades cometidas durante o período da ditadura militar. Ao todo, foram emitidos 17 atos entre 64 e 69. Então, são esses atos, né, que vão dar a legitimidade
para o controle da sociedade por parte do Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro ele vai justamente o quê? Ele vai vai usar dessa legitimidade para, né, controle daqueles que não eram favoráveis. Então, imagine só, né, esse contexto. Se você é contra a forma em que o governo à época, né, ele estava implementado e que tomava as suas decisões, você estava passível, né, de sofrer prisão, tortura, e até mesmo a morte, né? Você tem um grande número de desaparecidos desse período e que, inclusive, né, recentemente, alguns filmes trataram dessa temática, né, de forma brilhante, tá bom? Olha só, e dentro desse processo de compreensão desse contexto, tá, do Brasil inserido em uma ditadura, vale ressaltarmos algumas figuras desse período. Como, por exemplo, o governo do Castelo Branco, tá bom? Que foi um governo, né, entre 1964 a 1967, né? Como já falamos anteriormente, ele foi eleito de uma maneira indireta. O seu governo ele foi conduzido, né, de uma forma a implantar justamente, né, de criar essa base da repressão no Brasil. Os atos institucionais eles foram utilizados durante o seu governo, tá bom? Além do presidente Castelo Branco, temos a figura do governo, né, do Costa e Silva, tá bom? Que foi um general, Arthur da Costa e Silva, era ligado, né, a uma ala mais radical, tá bom? E os atos institucionais eles já haviam sido promulgados e, na prática, eles acabaram, né, com o Estado de Direito, como já falamos anteriormente, e as instituições democráticas. E é dentro do governo do Costa e Silva que vai ser, né, promulgado o ato institucional que fica mais conhecido dentro desse contexto, que é o ato institucional número 5, ou o AI-5. Após o governo do Costa e Silva, nós temos o governo do Emílio Garrastazu Médici, tá? Que vai ser considerado o governo, a fase governamental diante do contexto ditatorial, né, a fase mais, vamos dizer assim, mais repressiva, né? É aquela que vai ser chamada de os anos de chumbo, tá? Entre 69 e 74. Pois o governo do Médici ele vai se pautar justamente no ato institucional número 5 para imprimir uma forte repressão, uma forte censura, principalmente nos órgãos de imprensa, repressão aos movimentos populares, né, combate à guerrilha urbana, rural e também, justamente, inclusive, utilizando de métodos de tortura. Inclusive, é dentro desse período que alguns jornalistas vão ser torturados e, inclusive, vão ser mortos, tá bom? Após o governo de Médici, nós temos o Ernesto Geisel, tá bom? Ele pertencia já a uma linha mais moderada, tá, das Forças Armadas. Ele concebia o regime militar como transitório. E ele já tentava assegurar, né, justamente, ele já considera um regime militar como algo transitório, justamente para assegurar o liberalismo, né, no país. E justamente dentro desse processo que ele inicia a transição para uma democracia, tá, liberal, mas em suas próprias palavras, né, que abre aspas para o Geisel. É uma transição lenta,
gradual e segura. Então, o Geisel ele já instaura justamente esse processo de transição, né? Ao menos ele já traz essa tratativa. E nós temos o último presidente deste período, que é o João Batista Figueiredo, tá bom? Que ele já foi o último do regime militar, deu continuidade ao projeto iniciado no governo anterior, tá? De abertura do regime, né? Aquela abertura lenta, segura e gradual. E em agosto de 1979, ele assina a Lei de Anistia Política. O que significa anistia? De perdão, né? E anulou as punições aos brasileiros que eram feitas desde 64. Então é a partir do governo de Figueiredo que nós temos esse processo de anistia, e é a partir do governo dele que você tem um retorno ao Brasil de muitas personalidades, principalmente de personalidades artísticas, tá bom? De famosos como Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, figuras essas que haviam sido extraditadas do país justamente por não estarem de acordo com o estilo de governo que estava sendo implementado. E é a partir do governo de Figueiredo que nós temos o fim da ditadura. E o governo, né, do João Batista Figueiredo já dar início justamente a esse período do fim da ditadura, ali, a partir de 74, que foi iniciado um processo de abertura lenta e gradual, e que pretendia restaurar as liberdades políticas da democracia, né, representativa. E em 78 ocorrem intensas greves na região do ABC paulista, o que contribui muito para o enfraquecimento do regime, tá bom? E nós temos na próxima cartela um saldo, né, um balanço deixado pela ditadura militar. Nós temos o endividamento do país com o FMI, uma democracia fragilizada, mais de 400 mortos e desaparecidos, milhares de torturados nos porões da ditadura e um abismo social cada vez maior. E, além do cenário brasileiro, nós temos também o cenário da América Latina, né, com a ditadura chilena. A ditadura chilena estendeu-se entre 1973 a 1990, sendo governada durante todo esse período por Augusto Pinochet. A construção da ditadura chilena ela ocorreu como estratégia para derrubar o governo de Salvador Allende, o primeiro socialista eleito por voto popular na América do Sul. A vitória, né, do Allende imediatamente chamou a atenção do governo norte-americano, temeroso de que a vitória de um socialista no Chile pudesse arrastar outros países da América do Sul nesse caminho. Então, lá em 11 de setembro de 1973, militares cercaram e bombardearam o Palácio de la Moneda, centro do poder no Chile. O presidente Allende resistiu ao golpe e, para não ser preso, cometeu suicídio. Então você percebe que o contexto mundial ele influenciou diretamente, não somente na ditadura, né, militar brasileira, mas também na América Latina. Afinal de contas, como foi falado, né, para vocês lá no início da aula, o contexto mundial era de uma divisão entre ideologias. De um lado, a ideologia capitalista defendida pelos Estados Unidos da América, e do outro, né, a União Soviética defendendo o sistema político, econômico e social do socialismo. Então é a partir desse medo que os Estados Unidos da América, né, influenciam e financiam essas ditaduras, tá bom? Vamos seguindo ainda na ditadura chilena, que foi uma das mais agressivas de toda a América Latina, tá? E responsável por cerca de 40 mil casos de tortura em 17 anos de regime. A partir da década de 80, o regime começou a enfraquecer-se. Por quê? O apoio dos Estados Unidos ele foi retirado devido à grande quantidade de violações dos direitos humanos
realizadas pelo governo de Pinochet. Além das violações dos direitos humanos, o ditador chileno ele também ficou muito conhecido por enriquecer-se via tráfico internacional de cocaína. Além do Chile, nós temos também uma experiência muito importante dentro do cenário da América Latina, que foi a ditadura na Argentina. O século XX ele foi de crise crônica para a Argentina e ficou marcado por diferentes golpes de Estado. Em 1966, a Argentina tinha passado por um golpe que instaurou uma ditadura militar que se estendeu até 1973 e se encerrou com a ascensão de Perón ao poder. O retorno do peronismo, no entanto, foi curto e longo, e logo, os militares retomaram o poder do país com outro golpe em 24 de março de 1976. Um ponto importante sobre a ditadura na Argentina, e que é um fato que chega a ser até um fato curioso, mas que, vez ou outra, ele é cobrado também e associado, é uma Copa do Mundo que foi utilizada como pretexto para a inaltação, para a elevação do governo ditatorial argentino. Então, você teve uma Copa do Mundo que que aconteceu na Argentina durante esse período e que foi uma Copa do Mundo muito controversa, inclusive, E é dentro desse cenário da ditadura argentina que esse grande evento esportivo foi utilizado, para tentar justamente manipular e melhorar a aceitação do governo argentino. Então, essa é uma curiosidade importante dentro desse processo. Seguimos ao texto. Com a vitória desse golpe, foi formado o processo de reorganização nacional, nome que os militares deram à ditadura que existiu entre 76 a 83. A ditadura argentina era administrada por uma junta militar, que escolheu Jorge Rafael Videla como presidente do país. Estima-se que, nos seus 7 anos de duração, cerca de 30 mil pessoas tenham sido mortas pelo terrorismo promovido pelo Estado. Na década de 1980, a ditadura na Argentina procurou recuperar as Malvinas, ocupada pelos britânicos desde o século XIX. A Guerra das Malvinas foi um grande fracasso, e a derrota, junto aos problemas econômicos, debilitou os militares, que acabaram entregando o poder ali por volta de 1983 para Raul Alfonsín, eleito presidente daquele ano. E é dentro desse processo, aí do século XX, meados do século XX, caminhando para o fim do século XX, que a América Latina está inserida nessas ditaduras que vão ser implementadas na Argentina, no Chile e no Brasil, mas que dentro desse processo vale você enxergar o contexto, você, querido aluno do ensino médio, e que está conectado com o componente de história, você não pode esquecer essa palavrinha, contexto. E o contexto mundial desse período, do século XX, meados do século XX para o final do século XX, é justamente essa disputa social, política e econômica, tá bom? E que vai influenciar e que vai reverberar na América Latina como um todo, e que vai justamente criar esse cenário ditatorial, não somente no Brasil, mas na Argentina, no Chile. E assim nós finalizamos a nossa aula.